Se você acha que real estate é apenas fazer dinheiro, não, é também gerenciamento de pessoas. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e me siga nas redes sociais. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algo rápido. Real estate não é apenas fazer dinheiro, é muito mais que isso. Envolve bastante o gerenciamento de pessoas, com que tipo de pessoas a gente está lidando diariamente. Isso porque em real estate, se não existe um buyer e não existe um seller em um contrato, não existe uma transação de real estate, não existe uma transação imobiliária. Então essa é a primeira questão. E em todos os tipos de transações, ou nos mais diversos tipos de transações em real estate que a gente pode fazer, a gente está lidando com profissionais legais diferentes, mas pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com motivos diferentes. Hoje mesmo eu passei por duas situações em que eu estava lidando com diversas pessoas ao mesmo tempo, né? Isso me fez a pensar justamente isso, em que real estate não é apenas fazer dinheiro, é muito mais que isso, é gerenciar pessoas, é saber como se comunicar com pessoas de maneira clara, no momento certo, da maneira certa, sobre o motivo certo também. Tá, eu estava resolvendo duas transações no mesmo dia. Uma transação envolve um escritório de advocacia e eu estava conversando diretamente por e-mail com o paralegal desse escritório de advocacia, e também nisso eu tive que começar a falar com a associação da comunidade onde o terreno está localizado. Em um que eu tenho, que é um terreno, eu estava lidando com dois tipos de pessoas diferentes. Um paralegal que está coordenando a transação imobiliária para mim, a transação do terreno, a venda, e eu estava lidando com outra pessoa que é a secretária da associação. Tá? As duas pessoas têm papéis totalmente diferentes. Foi interessante porque nessa situação a gente tem o HUD, tá? Que é a folha antes de fechar a venda que a gente recebe, e aqui tem absolutamente todos os valores envolvidos na transação, em termos de custos, em termos de lucros para o buyer e para o seller. E um dos pontos nesse HUD eu analisei ontem e para mim, na minha visão, estava errado, e eu estava 100% esse valor estava errado. O que eu fiz? Eu me comuniquei primeiro com o paralegal, porque é a pessoa responsável por fazer essa revisão. Eu falei, olha, tais linhas estão erradas. E esse paralegal apenas me disse, isso foi o que me passaram da comunidade. Então o que eu fiz? Ok, eu vou me comunicar com a comunidade. Então, ao invés de perder tempo, na verdade, argumentando com o paralegal, porque o paralegal apenas fez uma revisão dos números com base naquilo que foi passado. Então eu tinha que ir direto na fonte de informação, eu tinha que ir direto falar com alguém da associação. O que eu fiz? Eu liguei para a associação, falei com a secretária, falei, a situação é essa, tá? Nós estamos vendendo o terreno nessas condições, eu sou responsável por essa taxa ou não sou responsável? Qual que era a resposta? Eu não sou responsável por essa taxa. Já que você está vendendo, tá? E você está vendendo antes do tempo de vencer essa taxa, e essa taxa antes de usufruir dos benefícios dessa comunidade, então na verdade quem deveria pagar é o seller. E naquele momento eu percebi, nossa, como é importante eu me comunicar com as pessoas certas, como é importante eu me comunicar sobre a questão certa, e como é importante eu responder uma pessoa o mais rápido possível, de maneira simples e objetivo. Se tá errado, e qual que é o motivo que tá errado, e procurar saber por que tá errado. Então a gente conseguiu resolver em questão de 15, 20 minutos, porque eu soube comunicar e eu soube gerenciar pessoas ao mesmo tempo. Uma outra situação que eu tava passando no dia também, uma casa que eu tô tentando fazer um seller finance para um cara que está muito interessado, mas eu dependia do realtor também. Eu dependia com que o realtor, que a gente terminasse o contrato que eu tenho com ele, e essa casa se tornasse disponível para mim fazer o seller finance diretamente de dono para inquilino. De um lado eu tinha um realtor que eu tinha pedido desde ontem para ele tirar a listagem dessa casa online, e do outro lado eu tinha uma pessoa super interessada que já estava me mandando mensagem de manhã cedo dizendo assim, o que está acontecendo? Né? Você vai oferecer essa casa para mim ou não vai? Então, ao invés de responder a pessoa de maneira arrogante, dizendo, cara, eu já te falei que eu vou alugar a casa para você e me dar só um tempo. Não, eu segurei o equilíbrio. Eu sabia que eu tinha que lidar com o realtor e eu apenas respondi o cara. Falei, olha, estou trabalhando na questão de terminar o contrato, te retorno assim que puder. E assim foi, né? Mandei uma mensagem bem tranquila pro realtor, pro corretor, pedindo para que ele, né, se tinha alguma atualização de que ele tinha retirado a casa da listagem. E ele falou que sim. E ao mesmo tempo eu fui falar com o cara. E aí o cara já mandou uma mensagem totalmente diferente, de que a gente poderia combinar um dia na semana que vem pra gente se encontrar e a gente firmar contrato. Hoje, a situação de hoje me fez pensar nesses dois deals, lidando ao mesmo tempo com esses dois deals e um monte de coisa acontecendo no dia. Me fez pensar o seguinte, real estate é muito mais do que fazer dinheiro, é muito mais do que, na verdade, ter dinheiro e fazer dinheiro. É muito mais que isso.
real estate é gerenciar pessoas, é saber como falar com pessoas, é saber falar com que pessoas a gente precisa falar. E isso é chave. O segredo não tá no como, nem no que, mas no quem. Quem a gente é e com quem a gente conversa. Tá? Então hoje foi um grande ensinamento que eu peguei das situações que eu estava passando no dia, e eu deixo aqui um vídeo compartilhando esse ensinamento. Valeu de novo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e me siga nas redes sociais. Valeu!